Olá, pessoal, estamos aqui novamente. Vamos dar a sequência ao estudo dessa obra, O que é o Espiritismo, por Allan Kardec. Nós usamos a tradução de Evandro Noleto Bezerra. Estamos hoje na sequência do diálogo de Kardec com o cético, nessa pequena conferência espírita. Estudamos a semana passada meios de comunicação, onde nós encontramos ali a fundamental importância do médium, e hoje nós vamos estudar a respeito dos médiuns interesseiros. Meu nome é Fernanda Borges, esses vídeos são gravados para o estudo da Casa Espírita Cultivadores do Evangelho aqui de Uberaba, em substituição às nossas reuniões que aconteciam presenciais. Porém, estão na internet disponíveis para quem quiser deles fazerem uso, ou se quiserem também deixar aí seus comentários, suas sugestões, suas opiniões de estudo, serão sempre muito bem-vindos. No item médiuns interesseiros, o visitante, que é o nosso cético, faz a seguinte indagação a Kardec. Antes de se entregarem a um estudo de longo fôlego, algumas pessoas gostariam de estar certas de que não vão perder o tempo. Certeza que lhes daria um fato concludente, mesmo obtido à custa de dinheiro. Kardec. Naquele que não quer se dar o trabalho de estudar, há mais curiosidade que desejo real de se instruir. Ora, os espíritos, assim como eu, não gostam dos curiosos. Além disso, eles têm grande antipatia pela cobiça e jamais se prestariam a satisfazer a cupidez de quem quer que fosse. Creio que os espíritos superiores, como Fenelon, Busseau, Pascoal, Santo Agostinho, se ponham à ordem dos primeiros que o chamem, a tanto por hora é fazer uma ideia bem falsa das nossas relações com o mundo espiritual. Não, Senhor. As comunicações de além-túmulo são assunto grave demais e exigem muito respeito para serem assim exibidas. Bom, Kardec vem no decorrer desse livro nos orientando o tempo todo com relação à nossa necessidade de estudarmos para saber como entrar em contato com o mundo espiritual. Como se dá essa relação entre encarnado e desencarnado. E aqui ele deixa claro e evidente que nessa relação não se envolve dinheiro, não se faz por troca ou benefício próprio. Por isso, o título do livro, né, médium, o título do capítulo, médium interesseiro. A gente vai ver no decorrer desse capítulo que não funciona dessa forma, né, que o interesse, ele deve ser colocado de lado. A gente precisa tá compreendendo que nesse meio, nesse relacionamento, a gente precisa estar praticando a verdadeira caridade, sermos, de certa forma, desinteressado de qualquer interesse pessoal. A gente tem que estar ali no intuito mesmo de verificar, aprender junto com eles. Por isso, é preciso conhecermos um pouco mais para sabermos quais são as perguntas que podemos fazer, quais são os meios que a gente pode estar aproveitando os conselhos e a experiência que eles nos passam para poder estar auxiliando na nossa elevação moral. Sabemos, aliás, que os fenômenos espíritas não se produzem como o movimento das rodas de um mecanismo, pois que depende da vontade dos espíritos. Mesmo admitindo-se que um indivíduo possua aptidão mediúnica, nada lhe garante obter uma manifestação em um dado momento. Se os incrédulos são levados a suspeitar de boa-fé dos médiuns em geral, seria muito pior se neles encontrasse o estímulo do interesse. Poder-se-ia suspeitar, e com razão, que o médium retribuído simulasse uma manifestação qualquer, quando o espírito não o auxiliasse, já que é desejo dele ganhar dinheiro de qualquer forma. Ora, além de que o desinteresse absoluto é a melhor garantia de sinceridade,
repugnaria à razão evocar por dinheiro os espíritos das pessoas que nos são caras. Supondo que eles consintam nisso, o que é pouco provável, em todo caso, só se prestaria a isso espíritos de classe inferior, pouco escrupulosos quanto os meios, e que não merecem confiança alguma, e estes mesmos, muitas vezes, encontram prazer maligno em frustrar as combinações e os cálculos do seu evocador. Então, chega a ser, assim, um pouco uma questão um pouco perigosa, quando a gente se dá a essa condição de retribuir financeiramente, como existe aí algumas questões, algumas pessoas que se intitulam médiums e que promete vários benefícios, que fala que evoca tal e tal espírito, e às vezes a gente confia, então a gente está correndo ali algum certo perigo, algum certo risco, porque como Kardec mesmo colocou, espíritos sérios, espíritos de uma elevação moral superior, não se dão esse trabalho. Então, esses ambientes, esses lugares, eles são envolvidos por uma atmosfera de espíritos inferiores, né? Espíritos brincalhões, ali da terceira ordem mesmo, e alguns deles chegam a ser malignos, chegam a dar risada, a manipular certas questões, né? Então, chega a ser perigoso. Às vezes, uma ou outras vezes vão falar algo que tem sentido nas nossas vidas, mas que depois vão provocar mais prejuízo emocionalmente falando do que benefício. Então, a gente precisa tomar muito cuidado com essa questão de envolvimento financeiro com relação à mediunidade. A natureza da faculdade mediúnica opõe-se, pois, a que ela se torne uma profissão, pois que dependendo de uma vontade estranha do médium e que lhe pode faltar no momento em que mais precise dela, a menos que ele a substitua pela astúcia, porém, considerando-se que os fenômenos não se produzem ao acaso, mesmo admitindo-se inteira boa-fé, seria puro efeito do acaso. Se, em sessão paga, se produzisse exatamente aquilo que desejávamos ver para nos convencermos. Daí, dai 100.000 francos a um médium e não conseguireis que ele obtenha dos espíritos o que estes não queiram fazer. Essa dádiva, que viria desnaturar a intenção e transformá-la em violento desejo de lucro, seria antes um motivo para que ele fosse mal sucedido. Quando todos estiverem convencidos dessa verdade, que a afeição e a simpatia são os mais poderosos móveis de atração para os espíritos, compreenderão facilmente que os espíritos não atendem às solicitações de alguém que tenha a ideia de servir-se deles para ganhar dinheiro. Então, aqui vem a questão da simpatia, da preferência, né, da sintonia, todo um envolvimento do qual é necessário para que essa comunicação aconteça. Kardec é muito claro aqui, ao nos falar que precisa ter afeição e simpatia. E no tópico anterior, nós verificamos, né, com relação à evocação, que sempre que um amigo querido nos chama, nós somos prontamente para poder atendê-lo. E talvez não reagiríamos da mesma forma quando se trata de um desconhecido, de alguém pelo qual nós não temos nenhuma simpatia. Então, aqui também, na relação entre encarnados e desencarnados, ela acontece da mesma forma. Aqueles que nós temos simpatia, que se afeiçoam por nós, eles vêm ao nosso socorro quando vê que existe ali um chamado sincero, quando existe um motivo justo, sério, para que aconteça essa relação entre encarnados e desencarnados. Aquele, pois, que precisa de fatos que o convençam, deve provar aos espíritos sua boa vontade por meio de uma observação séria e paciente. Caso deseje ser auxiliado por eles, pois se é verdade que a fé não se impõe, não menos verdade é dizer que não se pode comprá-la.
Olha que interessante, que justo, né? De fato, a fé ela não se impõe. Você não tem como prescrever uma fé. Você tem que ter fé, você é algo que é inato, né? Uma vontade de querer, o desejo de conseguir. Então, isso é algo muito particular. Mas se a gente não se prescreve, não se indica para que o outro tenha fé, muito menos pode-se comprá-la. Não é porque a pessoa vai estar lá pagando e a primeira vez, a segunda vez, às vezes vai acontecer alguma comunicação, ou mesmo da primeira vez não aconteça nada, que significa que essa pessoa vai ter fé. Na realidade, aquele que deseja conhecer um pouco mais da ciência espírita, é preciso se debruçar e estudar. É preciso ter um esforço. A espiritualidade, ela não vai fazer para nós um papel que é nosso. Ela não se trata aqui de revelação, mas se trata aqui de estudo, de conhecimento, de busca de aperfeiçoamento. E é através da codificação da doutrina espírita, através das obras que Kardec nos deixou, que nós vamos conhecer um pouco mais de como se dá, de como se pode tirar ali a melhor impressão, como se pode estar conversando, como se pode estar se envolvendo nesse meio espiritual, de modo com que seja salutar para encarnados e desencarnados. Não existe um outro método, não existe uma outra forma que não seja o estudo e a observação séria e paciente. A intenção sincera de poder aprender é o que vai nos afeiçoar pela espiritualidade, para que eles possam nos auxiliar. A gente pode pedir ali um auxílio para que possamos compreender, para que possamos ser auxiliados a estudar e aquilo que a gente está estudando, a gente obter uma compreensão satisfatória. E aí sim seremos com certeza auxiliados, mas não para que eles façam para nós uma tarefa que é nossa. E o visitante questiona novamente, né, Kardec, e diz o seguinte: compreendo esse raciocínio do ponto de vista moral. Entretanto, não é justo que aquele que emprega seu tempo a bem da causa não seja indenizado, já que fica impedido de trabalhar para viver. Então aqui ele vem, né, mudando a sua argumentação em defesa dos médiuns, né, na intenção de validar o seu argumento quanto à troca financeira. E Kardec fala para ele: em primeiro lugar, será mesmo no interesse da causa que ele o faz ou no seu próprio interesse? É uma questão aí para a gente poder se indagar, né? Será que a gente está ali envolvido, mediunicamente falando, pelo interesse da causa ou pelo nosso próprio interesse? Se deixou o seu trabalho, é porque não lhe satisfazia e esperava ganhar mais em um novo, ou ter menos fadiga. Não há devotamento algum em se empregar o tempo em uma coisa de que se espera tirar lucro. É exatamente como se alguém dissesse que o padeiro fabrica o pão no interesse da humanidade. A mediunidade não é o único recurso. Se ele não a tivesse, procuraria ganhar a vida de outro modo. Os médiuns verdadeiramente sérios e devotados, quando não têm uma existência independente, buscam os meios de viver no trabalho ordinário e não abandonam suas profissões. Só consagram à mediunidade o tempo que lhe podem dar, sem prejuízo de outras ocupações, empregando parte do tempo destinado ao lazer e ao repouso nesse trabalho mais útil. Eles se mostram devotados, tornam-se apreciados e respeitados. Então, na realidade, não se trata aqui de um tempo exclusivo para a mediunidade, se caso esse não for da nossa condição. Precisamos entender que é preciso doar o tempo que está disponível, aquele que a gente o faz de coração, sem nenhum interesse, né? Já o próprio capítulo nos fala, médiuns interesseiros. Então, aquele tempo que nós temos e que nós conquistamos ele, sabendo dividir entre o nosso trabalho profissional, porque enquanto encarnados,
nós precisamos estar buscando o trabalho digno para manter a nossa condição de encarnados, né, as nossas necessidades materiais. Precisamos também estarmos sempre atentos à questão familiar, porém é preciso ter ali um equilíbrio, porque às vezes muitas pessoas vão falar assim: eu não me dedico às reuniões de estudos, eu não me dedico à mediunidade, porque eu não tenho tempo. Eu preciso trabalhar, eu tenho a minha família, então eu não tenho tempo. Existe, então, um equilíbrio, nem tanto para o lado material e nem tanto também com exclusividade. A gente precisa achar sempre aquele meio termo. E é engraçado que se a gente estudar com relação à constituição da Terra, né, nas escrituras sagradas, e aonde traz para nós que Deus fez o universo em 6 dias e descansou no 7º, e que é preciso guardar o 7º dia, guardar o dia de sábado, e isso está lá nas leis mosaicas, né? Se a gente tirar o fundo, a periferia disso tudo, tirar o fundo, a gente vai verificar que na realidade foram períodos, né? Não é dias, mas que a questão de guardar esse dia de sábado, ele vem de encontro a nós separarmos um momento, separarmos um dia para que possamos estudar as coisas do Espírito, dedicar de forma desinteressada a nossa elevação moral. Então, guardai o dia de sábado, ele tem esse contexto, é separar um dia, um momento, não necessariamente o sábado, o domingo, mas um momento para se dedicar a compreender melhor as coisas do espírito, as coisas da alma, como que eu posso melhorar, que é o que a gente está fazendo. Então, isso aí está lá nas leis de Deus, naqueles 10 mandamentos, né? Tá lá nessa parte, veio de orientação. Há quantos anos nós temos essa orientação? Há mais de 4.000 anos, e Jesus nos disse posteriormente que ele não veio destruir a lei, então valida essa questão e nos chama a atenção para que possamos nos dedicar de forma desinteressada ao próximo, encarnado ou desencarnado, e também a nossa elevação moral, dedicar um tempo para Deus, que é o que nós precisamos estar entendendo a respeito disso, e não abandonar o nosso serviço para poder viver de exclusividade, caso nós não possamos manter essa condição. Aquele que pode, que já construiu o que foi necessário para seu sustento, e ele pode dedicar um tempo maior, melhor seria. É tão bom estar estudando, é tão bom estar aprendendo, né? Mas precisa ter ali sempre o equilíbrio. Também não podemos falar por conta de trabalho, por conta de família, e eu não vou me dedicar, eu não vou estudar, eu não vou elevar. É um prejuízo enorme, é como se a gente estivesse estacionando com relação ao progresso espiritual individual. Além disso, a abundância dos médiuns nas famílias tornam inúteis os médiuns profissionais, ainda que estes ofereçam todas as garantias desejáveis, o que é muito raro. Se não fosse o descrédito que acompanha esse gênero de exploração, para o qual me felicito de haver concorrido bastante, os médios mercenários se multiplicariam com muito mais rapidez, e os jornais viriam sempre cheios de seus reclamos. Ora, para um que fosse leal, haveria 100 charlatões, que, abusando de uma faculdade real ou simulada, teriam causado o maior dano ao espiritismo. Então, aqui Kardec nos chama a atenção para a multiplicidade de médium, né? Mais ou menos cada um de nós conhecemos, temos algum em família, né? Conhecemos algum amigo que tem essas faculdades mediúnicas ostensivas. Isso aí também, de uma certa forma, exclui a necessidade de médiuns profissionais. Até porque, para cada 100 médiuns, um seria talvez sério e leal, justo, e os outros 99 talvez não. Talvez os jornais
estaria ele cheio de reclamações, né? Cheio ali de observações que foram enganados, que foram ultrapassados. Isso seria um grande prejuízo para o espiritismo, um descrédito muito grande, né? É, pois, um princípio, todos quanto veem o espiritismo outra coisa que não seja a exibição de um fenômeno curioso, que compreendem e tomam a peito a dignidade, a consideração e os verdadeiros interesses da doutrina, reprovam toda espécie de especulação, qualquer que seja a forma ou disfarce com que se apresente. Os médiuns sérios e sinceros, isto é, os que compreendem a santidade do mandato que Deus lhes confiou, evitam até que as aparências do que pudessem fazer pairar sobre eles a menor suspeita de cobiça, considerando uma injúria a acusação de tirarem qualquer lucro da sua faculdade. Aqui engloba muito mais do que só o pagamento, né? Mas também a preferência. O médium sério, ele não terá preferência entre estar conversando, entre estar orientando uma pessoa mais sucedida ou menos sucedida, nesse quesito também, né, de não dar preferência a nenhum status social. Admite, Senhor, por mais incrédulo que sejais, que o médium, nessas condições, causaria sobre vós uma impressão totalmente diversa da que sentirias se lhes tivessem pago para ver-o trabalhar. Ou mesmo que fosseis admitidos por favor, se soubesse que atrás de tudo aquilo havia uma questão de dinheiro. Concordar que o vendo antes animado de um verdadeiro sentimento religioso, estimulado somente pela fé e não pelo desejo do ganho, involuntariamente, ele conquistaria o vosso respeito, e seja ele ainda o mais humilde proletário, inspirar-vos-á mais confiança, porque não há motivo algum para suspeitardes da sua lealdade. Pois bem, encontrareis 1000 como este contra um que não esteja nas mesmas condições, sendo esta uma das causas que mais tem concorrido para o crédito e a propagação da doutrina, ao passo que, se ela só tivesse intérpretes interesseiros, não contaria a quarta parte dos adeptos que tem hoje. Isso aqui lá no tempo de Kardec, 1860, 1859, que é a data desse livro, já havia um número grande, considerável, de adepto do espiritismo. Alguns, né, migraram ali do espiritualismo racional, como nós já estudamos em outro vídeo, em outra ocasião, e os outros simpatizantes que leram, né, que estudaram o livro dos espíritos. Então, ele vem aqui nos falando que, se caso a maioria dos médiuns desse início mostrou essa seriedade, esse compromisso, e isso fez com que pudesse dar maior credibilidade à doutrina espírita. É perfeitamente compreensível que os médiuns profissionais sejam muito raros, pelo menos na França, que sejam desconhecidos na maioria dos centros espíritas da província, onde a reputação de mercenários bastaria para que os excluíssem de todos os grupos sérios, e onde para eles o ofício não seria lucrativo, por causa do descrédito, de que se tornaria objeto, e da concorrência dos médiuns desinteressados, que se encontram por toda parte. Que é o que nós já comentamos até, né? Por toda parte existe entre amigos, familiares, médiuns, e que trabalham com forma desinteressada. Então, por que você vai pagar algo em que você tem amigos e familiares que têm essas aptidões, essas faculdades, e são sérios e sinceros? Para suprir a faculdade que lhes falta ou a insuficiência da clientela, há falsos médiuns que tudo aproveitam, servindo-se de cartas, da clara do ovo, da borra de café, a fim de satisfazer a todos os gostos, esperando por esse meio, na falta de espíritas, atrair o que ainda creem nessas tolices. Se eles só prejudicassem a si mesmos, o mal não seria grande. Porém, há pessoas que, sem nada aprofundarem, confundem o abuso com a realidade, e disso se aproveitam os mal intencionados, para dizer que é nisso que consiste o espiritismo. Já vedes, pois, Senhor, que a exploração da mediunidade leva à prática de abusos que prejudicam a doutrina. O espiritismo sério tem razão de não aceitá-la, de repelir o seu auxílio.
Por isso que é tão importante quando a gente é conhecedor de um assunto, quando a gente se dedica a conhecer de um assunto, porque a gente deixa de ser manipulado, a gente não será explorado e não considerará que certas atitudes que acontecem e que se falam, se classifica como espiritismo, nós vamos entender que não é espiritismo, mas para isso é preciso que a gente possa se dedicar ao estudo para saber a diferença, para saber no que a doutrina está fundamentada, no que ela, qual que é a base dela. Então é preciso que a gente entenda para que a gente evite ser manipulado, ser ali direcionado por outras atitudes, por outras seitas que não tem nada a ver com o espiritismo, mas que se intitulam dessa forma. E aí o visitante pega e fala para Kardec: tudo isso é muito lógico, concordo. Entretanto, como os médiuns desinteressados não se acham à disposição de qualquer pessoa, nós nos sentimos constrangidos de os incomodar. Tais escrúpulos, porém, não nos embaraçam quando buscamos aquele que recebe uma paga, pois estamos certos de que não lhes vamos roubar o tempo. Muita gente que deseja convencer-se encontraria mais facilidade se existissem médiuns públicos. Percebe-se aqui que o visitante, o cético, ele busca revelações dentro da doutrina espírita e não aprofundar no conhecimento. Ele não quer se envolver, se comprometer, ele não busca ali estudar para entender essa nova ciência, mas ele quer que ele seja ali revelado. E para isso, ele considera pagar. E aí Kardec responde para ele o seguinte: se os médiuns públicos, como lhes chamais, não oferecem as garantias requeridas, como poderiam ser úteis para levar alguém à convicção? O inconveniente que assinalais não destrói os outros, bem mais graves que já vos citei. As pessoas iriam procurá-los mais por divertimento, para ouvir a buena dita, do que como meio de instrução. Aquele que deseja seriamente convencer-se encontra os meios de que precisa, mais cedo ou mais tarde, se tiver perseverança e boa vontade. Porém, quando não está preparado para tal, não é por assistir a uma sessão que ficará convencido. Sobretudo, se sair dali com uma impressão desfavorável e, portanto, menos disposto a prosseguir no estudo em que nada viu de sério. É o que tem provado a experiência. Então, se caso existisse esses médios públicos, como o visitante sugere, e que se chegasse numa reunião para poder fazer só perguntas frívolas, só perguntas de interesse pessoal, a gente viria que ali não seria uma reunião séria, não estaria assistida por espíritos sérios, e aqueles que se chegassem sem um conhecimento prévio, ele ficaria impressionado pelo lado negativo e não pelo lado positivo. Ele não ajudaria a convencer, mas sim a aumentar essa dúvida, porque é necessário que tenhamos um interesse genuíno e que possamos nos dedicar, que possamos chegar ali e buscar o conhecimento para entender do que se trata, né? Para que a relação entre a espiritualidade ela seja pautada na instrução e não na curiosidade. E não em chegar ali e fazer perguntas de modo a testá-los, né? De modo a querer, buena dita, que eles falam, especulação, ler a sorte, né? Verificar coisas frívolas e não instrutivas, como é o verdadeiro objetivo do espiritismo. A par das considerações morais, porém, os progressos da ciência espírita, fazendo-nos conhecer melhor as condições em que se produzem as manifestações, mostram-nos hoje uma dificuldade material de que antes não se suspeitava, a necessidade de afinidades fluídicas entre o espírito evocado e o médium. Olha que interessante que Kardec nos traz lá em 1859, né?
Antes eles não tinham pensado nessa questão e agora eles verificam que existe uma afinidade fluídica entre espírito e médium para poder ter ali uma comunicação, para poder ter ali uma interação com eles, é necessário que exista essa afinidade fluídica. Pondo de lado toda a ideia de fraude e embuste, e suponho que exista a mais completa lealdade. Para que um médium profissional possa oferecer toda a segurança às pessoas que o venham consultar, é necessário que possua uma faculdade permanente e universal. Isto é, que ele possa comunicar-se facilmente com qualquer espírito e a todo momento, para estar constantemente à disposição do público, como um médico, e satisfazer a todas as evocações que lhe sejam pedidas. Ora, isso é o que não se encontra em médium algum, seja entre os desinteressados, seja entre os outros, e isso por causas independentes da vontade do espírito, o que não posso desenvolver aqui porque não estou fazendo um curso de espiritismo. Então, essas questões, nós vamos ver alguns outros comentários, alguns outros desenvolvimentos no decorrer das obras. Essa necessidade, né, como que acontece essa comunicação, essa afinidade fluídica que precisa ter entre encarnado e desencarnado. Aqui ele só está respondendo algumas questões, mas no decorrer do estudo da obra, essa relação ela vai ficando cada vez mais clara para nós, principalmente quando se estuda ali o livro dos médiuns, que é esse manual que existe para quem quer ter essa relação com o mundo espiritual, que é o Manual dos Médiuns e Evocadores. Limito-me a dizer-vos que as afinidades fluídicas, princípio do qual derivam as faculdades mediúnicas, são individuais e não gerais, podendo existir do médium para tal espírito e não para tal outro, que sem essas afinidades, cujas variantes são múltiplas, as comunicações são incompletas, falsas ou impossíveis. Que na maior parte das vezes a assimilação fluídica entre o espírito e o médium só estabelece depois de algum tempo, ou somente uma vez em 10 acontece que ela seja completa desde a primeira vez. O tempo, né, periodicidade, a gente poder ficar ali nessas reuniões, desinteressado, observando, e vai acontecer uma primeira comunicação, depois vai acontecer uma outra, isso aí vai aproximando, assim como nós também, né, quando começamos às vezes num serviço novo, quando a gente conhece um amigo novo e a gente vai a primeira vez, às vezes a gente fica ali sem muitas, sem poder tá se expressando bem, sem poder tendo uma afinidade, né? A gente fica um pouco mais inibido. Depois de outras vezes, a gente vai se soltando, vai conhecendo melhor a pessoa, vai deixando que a pessoa também nos conheça melhor. Assim também que acontece no plano espiritual. É necessário que haja uma afinidade. E essa afinidade, muitas vezes, né, na maioria das vezes, demanda esse tempo. Então, não é através de uma primeira comunicação que o espírito e o médium vai ter essa afinidade instantânea, de modo com que aconteça uma comunicação bastante proveitosa. As primeiras vezes, às vezes, eles não vão conseguir estar passando a mensagem de forma tão eficaz, mas com a convivência, com ali as outras vezes, né, a afinidade ela vai ampliando e essa comunicação ela vai se fazendo de um modo mais claro, mais fácil. Como vedes, Senhor, a mediunidade é subordinada a leis, de certo modo orgânicas, às quais todo médium está sujeito. Ora, não se pode negar que isso é um obstáculo para a mediunidade profissional, uma vez que a possibilidade e a exatidão das comunicações decorrem de causas que não dependem do médium nem do espírito. Veja-se mais adiante no capítulo 2, o parágrafo sobre os médiuns. Se, pois, repelimos a exploração da mediunidade, não é por capricho, nem por espírito de sistema, mas porque os princípios que regem as relações com o mundo invisível se opõem à regularidade e precisão necessária naqueles que se põem à disposição do público, e a quem o desejo de satisfazer a clientela, que lhe paga, arrasta o abuso.
Com isso, não quero dizer que todos os médiuns interesseiros sejam charlatões. Digo somente que a ambição do ganho impele ao charlatanismo e autoriza a suspeita de velhacaria, quando não a justifica. Quem deseja convencer-se deve, antes de tudo, procurar elementos de sinceridade. Então, é bastante interessante esse capítulo. Quem tiver esse livro em casa, que possa recorrer a essa leitura, ir lá verificar os pontos, né? Ou assistir novamente o vídeo e a gente verificar aqui que a doutrina espírita é algo muito sério, que essas relações com o mundo espiritual, ela não depende só do nosso bel prazer, só da nossa vontade, mas existe ali todo uma metodologia, existe todo um sentido para tudo isso. Não tem como você ir lá e falar assim, porque eu estou pagando, o espírito vai aparecer e vai me falar o que eu quero. Isso não existe, essa troca, esse pagamento, essa compra. Não se compra com dinheiro e nem com outro interesse as coisas do espírito. É preciso que elas sejam conquistadas. A amizade, a afeição, a simpatia, as preferências, elas são ali construídas no dia a dia. E vamos atrair sempre para perto de nós a espiritualidade que mais se afina com os nossos objetivos. O que é o seu objetivo? O que você pretende? Quais são suas verdadeiras intenções? São esses mesmos desejos, intenções que vai coordenar, que vai ali favorecer o meio espiritual do qual você é assistido. Se você é um estudante, você vai atrair para perto de você espírito também que se interessa em estudar, que desejam se instruir. Se você está ali trabalhando em bem ao próximo, vamos estar atraindo também para perto de nós os espíritos com essa intenção. Agora, se nós estamos ali em busca de curiosidade, de fenômenos, de espetáculos, vamos estar atraindo para perto de nós a espiritualidade que se afina com essas causas. Então, tudo é questão de sintonia, de preferência, né? Então, a gente precisa trabalhar isso em nós quando estamos dispostos a entrar em relação com o mundo espiritual. Esse foi o nosso vídeo de hoje. Para a semana que vem, nós falaremos de um tema também bastante intrigante, que é os médiuns e feiticeiros. E eu aguardo vocês para um próximo vídeo. Que Jesus os abençoe, hoje e sempre. Que assim seja.